Olá, estamos aqui no terceiro episódio do podcast Escreva Garota, direto da Feira do Livro, em São Paulo. Estou aqui com duas escritoras maravilhosas para a gente falar sobre criação, sobre sentimentos, a Demilde e Antônia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. A gente vai começar essa conversa. Estava aqui dando uma treinadinha já, porque, né? Eu queria saber, vou perguntar para a Demilde primeiro. Quando que você percebeu que a escrita não era só hobby para você? Olha, o meu primeiro livro chama Só Podia Ser o Cristiano e Outras Histórias do Dia a Dia da Comunidade da FEEC, já fala. Eu escrevi crônicas referentes a pessoas que trabalhavam comigo na engenharia elétrica. E foi um hobby. Foi muito legal. As pessoas se sentavam em frente à minha mesa e contavam as histórias. E aí eu falei, ganhei um edital na Unicamp e escrevi as histórias. 22 histórias que falam de sentimentos das pessoas. E durante a pandemia, quando todo mundo tinha que ficar preso, eu comecei a fazer um curso de escrita literária, uma pós-graduação de escrita literária aqui na Escola de São Paulo. E como a gente tinha que aprender a técnica, foi aí que eu vi que eu poderia escrever alguma coisa muito profissional, porque você aprende como escrever, né? Então, muitas das ideias que nasceram no Instituto Vera Cruz se transformaram em livros. Então, são esses dois aqui, porque Os Pavões Gritam e, muito mais tarde, a Anjinha que Escondia as Asas. Muito então, legal. A pandemia foi uma oportunidade para mim de aprendizado. E para você, Antônia? Na verdade, a escrita para mim, eu não a tenho como hobby. Nunca foi um hobby? Nunca foi um hobby. Faz parte, né, do meu DNA mesmo, porque eu escrevo desde que eu me dei conta, né, de que o mundo não é tão colorido quanto a gente pensava que fosse quando eu era criança. E as minhas primeiras sensações, né, de sentimentos realmente não foram as mais agradáveis. E então, a partir daí, eu fiz meu primeiro. Na verdade, eu escrevo desde os 17 anos, mas eu só vim publicar mesmo esse meu primeiro livro de poesias sobre eventos passados em 2022. Então, por aí vocês imaginam, eu estou com 62 anos, escrevi aos 17 e só vim publicar agora. Então, daqui até. Do passo de escrever até publicar, é uma estrada longa. É uma jornada. É uma jornada. E vou aproveitar, então, o gancho que você falou da sua escrita desde os 17. Tem coisa que você consegue se expressar assim só pela escrita, só escrevendo? Sim, com certeza, porque tem sentimentos, tem pensamentos que são impublicáveis, alguns, e outros não, né? Você também, Demilde? O que eu percebi é que tem coisas que, inclusive, porque pela sua trajetória de vida, como uma mulher negra, que transitou em espaços onde às vezes eu era a única, e você se deparava com situações em que você, por exemplo, profissionalmente, nem sempre você pode falar ou responder do jeito que você acha que pode responder, né? Então, muita coisa você guarda para você. E quando eu comecei a escrever, muita coisa veio assim, veio à tona, e muitas estão nesse livro, do Porque os Pavões Gritam, muitas estão num outro livro que eu estou escrevendo, que fala da minha família. Então, eu acho que escrever é uma coisa que liberta. Uhum. E você normalmente escreve mais pela dor, pelo amor, pela raiva? Olha, ontem eu participei de um coletivo negro da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. E foi bonito ver que havia, acho que uns 20 alunos negros, pretos mais pardos, porque na época em que eu trabalhava na Unicamp eram pouquíssimos. Em determinadas situações eu era a única. E eu fui falar, porque eles queriam, assim, referências de pessoas que participaram de alguma maneira, que foram professores, porque você precisa dessa representação, dessa representatividade. Uhum.
E eu saí com a sensação depois que eu só enfatizei no que é dor. E eu tive uma trajetória, foi bonita, eu acho. Mas eu enfatizei na dor. E eu falei assim, mas caramba! E aí eu comecei a ver o texto que eu estou escrevendo e eu tenho muito dor. E eu falei assim, mas eu não sou só dor. Mas é a dor que vai para o papel. O que move a escrita Exatamente. não tem jeito. Não tem jeito. É aquilo que eu preciso que saia de mim. Você pensa diferente, mas mesma forma? Eu penso da mesma forma, só que minha caminhada é diferente da dela, porque eu comecei a escrever... meu primeiro livro de poesia ele foi publicado agora, mas eu escrevi ele aos 17 anos de idade, e era uma forma de diário. Então, cada sentimento, cada emoção, cada vivência que eu tivesse naquele momento, né, sentindo mesmo, eu vinha para o papel e escrevia. E aí, inevitavelmente, a primeira expressão mesmo da minha escrita foi através da dor, porque foi minha primeira poesia, Fim, foi com a morte, a passagem da minha avó, que era uma grande referência no sentido amplo da palavra na minha vida, principalmente pela leitura e pela escrita, porque ela era, na época, ela tinha apenas terceira série primário, semi-analfabeta, ela tinha uma deficiência de um dos olhos, que ela perdeu uma das visões, passou a mão, uma borboleta, parece que uma borboleta, né? Ela passou a mão de um pozinho da borboleta, perdeu uma das visões, mas nem essas limitações impediu dela ler e fazer resenhas do que ela lia para a gente, para os vizinhos, para os amigos. Então, ela é minha principal referência. Então, o primeiro sentimento realmente que brotou foi de dor, porque foi quando ela partiu, foi aí que é como que eu estivesse dando continuidade, entre aspas, a algo que ela abriu, um portal que ela abriu dentro de mim. Muito legal. Depois, ao longo, né, eu fui amadurecendo e resolvi dar continuidade à publicação, né, porque a ideia não era publicar esse primeiro livro. Aqui eu já saio mais, eu entro, embora seja um livro técnico, né, eu também passeio pela dor, mas eu já trago um amor dentro dele, um prazer também. Eu encontro respostas, ou melhor, eu trago respostas para algumas situações difíceis de sofrimento das famílias e que acaba, de uma certa forma, finalizando, né, desembocando no amor mesmo. Muito legal, a dor e o amor juntos. Isso, assim. Exatamente. E vou entrar em... a gente não se apresentou no começo, então já vou fazer essa pergunta para vocês se apresentarem e responderem ela no meio, tá bom? Perfeito. Então, pode fazer sua apresentação, toda a sua trajetória, mas conta para mim qual foi o momento mais difícil para você da sua trajetória profissional até agora. Tá. Bom, eu sou formada em letras pela PUC Campinas, fiz mestrado e doutorado em linguística aplicada pela Unicamp, fui professora de inglês pela PUC, por uma escola que se chama CEUNSP, que era de Itu, em vários cursos de línguas, e também trabalhava como funcionária concursada da Unicamp. E na Unicamp eu tive uma trajetória que foi, eu acho, muito bonita, porque eu comecei como secretária, depois secretária de departamento, aí subi para assistente do diretor de uma das faculdades e fui para a reitoria. Fui coordenadora adjunta do RH Central da Unicamp. Então, eu tive uma trajetória muito boa. O curso de letras não forma para você ser escritora, né? Não. Embora eu também tinha, quando eu era jovem, aquele caderninho em que você escreve. Você transborda as suas intensidades de jovem. Sim. Agora, da trajetória de escritora que você fala, né, que eu já falei que eu comecei lá na pandemia, eu gosto de escrever, mas tem uma parte que é complicada. Qual que é? E é a parte que você tem que ser, que você não é um escritor, mas que você é aquele que tem que colocar nas redes sociais, que você tem que, às vezes, ir atrás de editora, às vezes ir atrás de concurso, ir atrás de verba para publicar. Você tem que saber onde é que está seu público. E eu nunca tinha pensado nisso. Quem é seu público? Para mim, eu acho que era só
Aquele assim, eu vou escrever, vou ter um agente que vai fazer tudo para mim. E vai estar nas livrarias, acabou, né? E não é, você tem que saber de Instagram, você tem que saber como é que você faz reels, você tem que saber um monte de coisa. E eu falei assim, eu não sou preparada para isso, mas você tem que se preparar. E vai aprendendo. E vão aprendendo. Então, essa é a parte mais complicada para mim. Você também, Antônia, antes de responder a pergunta, por favor, se apresente. Pronto, eu sou Antônia, soteropolitana, legítima, sou assistente social, aposentada e sou terapeuta de família e de casal. Continuo atuando como terapeuta. Meu foco atual de trabalho é adicção, né? Esse meu livro mais recente, adicção de álcool e outras drogas. E a minha trajetória também não foi tão diferente de Ademilde, porque o primeiro entrave, né, que a gente tem o que é que vão pensar de mim, principalmente o livro de poesias, né? Esse livro aqui sobre eventos passados, eu desnudo a minha alma. E agora? Está na mão de pessoas que eu nunca vi na minha vida. A minha vida está na mão de outras pessoas, né? Então, o que é que vão julgar de mim? Né? O que é que vão falar dos meus sentimentos, dos meus medos, dos meus anseios? A primeira dificuldade em relação aos sobreviventes passados foi esse. O segundo, o livro mais técnico, foi muito mais difícil. E que eu ainda conversando com a minha filha, como eu trouxe aqui, foi ela que me pegou pela mão e trouxe, né, para o mundo, para a publicação. Esse segundo livro, eu tive mais dificuldade pelo seguinte... Eu falei, minha filha, eu não quero brincar mais não, eu prefiro continuar com as minhas poesias. Porque a poesia, você é livre. Poesia lhe dá liberdade. Já livro técnico, você tem que ter muito cuidado com as palavras, cuidado com o contexto, cuidado com as pesquisas. Né? Então, você tem que ser muito mais minucioso. Então, é uma responsabilidade maior, vamos dizer assim. Então, filha, eu prefiro ficar irresponsável. O próximo livro meu não vai ser técnico. Mas... Enfim, mas foi uma experiência fantástica. Daqui, do escrever até publicar, é uma grande jornada. E toda São a burocracia, vários né? obstáculos, principalmente o financeiro. Né? Até você vir a ser notado, até que alguma editora se encante pelos seus belos olhos. Ainda mais eu que comecei já na terceira idade, então assim, não tenho esperança de que alguma editora queira, né, me patentear qualquer coisa, mas você tem que investir bastante. Para mim, a mais dificuldade é você ter que bancar, né, para que as outras pessoas leiam. Né? É questão também das mídias sociais, você acaba tendo que ser um influencer para você vender seu próprio produto. E você aprende 3 profissões ao mesmo tempo. Então a gente tem que se reinventar. 4, que a gente é podcaster. Exatamente. Então é isso, gente. Muito legal, gente. E para terminar, qual é o sentimento que mais aparece no livro de vocês? Olha, vou falar talvez de alguns livros, aproveitar e mostrar também. Porque os Pavões Gritam é um livro de contos e nesse livro aqui eu acho que o que aparece mais é eu tenho direito a ter lugar na sociedade, mas às vezes as pessoas acham que eu não tenho. Então, por exemplo, eu tenho um livro de contos. De que ele fala? Um casal de pavões vai passeando, chega num bairro e vai passando nas vidas das pessoas. Quem é que aparece? Uma vendedora negra que trabalha numa loja de grife, uma pessoa da terceira idade que acha que é invisível porque ninguém escuta, uma menina, uma aluna que está num ambiente puramente masculino. Então, eu acho que esse livro fala assim: eu tenho um lugar na sociedade, eu existo e eu tenho direito. Vou falar desse aqui, da Anjinha que Escondia as Asas. Esse aqui é um livro que eu escrevi porque a filha, eu não queria falar já, mas é assim, a filha de uma amiga minha teve uma perda imensa. E aqui é de aceitação. Eu li. Você leu? Eu li na última feira. Então, é aceitação. Você tem que aceitar que existem perdas que você não tem como controlar. Elas acontecem e você tem que deixar soltar.
É isso, é um livro infantil, mas eu acho que serve para adultos também. Sempre, né? A Meia Calça da Dedé foi um livro que eu ganhei um concurso. E esse aqui fala também, faz uns questionamentos, é mais ou menos no estilo da sapatilha, sabe? Da menina que pintava a sapatilha. Uhum. Por que a gente tem que caber em certos padrões? A gente não tem que caber em determinados padrões, tem que ser para todo mundo. Então, eu acho que dependendo do meu momento, alguns sentimentos aparecem. Esse aqui foi uma piada, né? Esse aqui foi o mais divertido, embora tenha histórias muito sérias, né? Muito tocantes. E tem algumas que são engraçadas, né? É uma misturada. É uma misturada. Então, eu acho que são sentimentos distintos que estão aqui dentro e que querem sair e aí cabem nas histórias. Muito legal. Bacana. O seu sentimento principal é um? São vários? Então, na verdade, eu poderia resumir, né, em 2 palavras, dor e recomeço. Né? Acho que, para mim, a minha escrita ela começa pela dor, mas também finaliza com recomeços felizes também. Eu queria só fazer uma observação que você trouxe os outros livros. Assim, eu participei, antes de lançar esse, eu participei de 3 antologias diferentes. Ai, que legal. A primeira antologia foi 1001 Poetas Brasileiros, também foi uma das poesias. As 3 antologias foram poesias. A segunda foi celebração dos 200 anos da cultura, não, celebração dos 200 anos cultural da independência do Brasil. Ai, Né, desde a independência, os 200 anos da independência do Brasil, e a gente escolhia um fato cultural nesse intervalo de tempo. Uhum. E eu escolhi o circo e coloquei o palhaço como sendo uma poesia para o palhaço, só que não é para vocês verem que assim tem algo sempre de dor. Mesmo eu trazendo o palhaço, que faz muita gente rir, mas o palhaço para mim também não me fazia rir, porque eu me conectava com a tristeza que estava por trás daquele palhaço. Então, palhaço que tinha máscara, mas que... Exatamente. Né? E a outra poesia, ou outro livro, foi Cartas de Amor e Saudade, que finalmente eu escrevi uma carta para a minha avó. Né? Então, assim, uma carta belíssima. Além de eu ter tido uma prosa e poesia, né? Escrevo uma carta para onde ela estiver. Com certeza ela teve acesso a essa carta. E no final da carta eu apresento uma poesia também inspirada nela. Legal. Né? Então é isso, dor, recomeços. Dor e recomeço. Falando de dor e recomeço, qual vocês acham que é a importância desse papel feminino, dessa ascensão feminina na escrita, na cultura, no país? Como que vocês, como mulheres que escrevem, veem isso, assim? Olha, para mim eu acho extremamente importante. E falando aqui do Escreva Garota, eu acho que é um movimento, um grupo muito importante de empoderamento para as mulheres. Porque às vezes você começa a escrever e você fala assim, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? E eu acho que aqui a gente tem esse apoio, ou pelo menos um norte, um direcionamento. Porque durante muito tempo eu fiz curso de letras, literatura. Tudo bem que era literatura inglesa, americana. Não tive uma única mulher, se acredita nisso? Nem uma única mulher. Era só William Wordsworth, Ernest Hemingway, todos homens brancos. Então, quem era da língua portuguesa? Homens. Então, eu acho que agora as mulheres estão escrevendo assim de lavada. Embora nas premiações a gente não veja tantas premiações para mulher. Sim. Então, eu acho que a gente tem que escrever e publicar. Talvez vencendo pelo cansaço. Tomar esse espaço. É isso mesmo, a gente tem que tomar esse espaço. Porque a gente já está escrevendo muito, mas a gente tem que chegar lá, o lugar onde é devido pra gente. É isso.
E você, desde os seus 17, você sente muita diferença? Uma pessoa que escreve você escreve há muito tempo, né? Você sente diferença até nas suas inspirações femininas com também? certeza, sem dúvida alguma. E escrever é um ato revolucionário feminino, né? Então, acho que a partir do momento que a gente escreve e compartilha os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente está, de uma certa forma, provocando uma revolução, né, no leitor ou na leitora, né, vamos dizer assim, e a gente apresenta nuances, né? A escrita feminina apresenta algumas nuances que, como a Demilde traz, que antes era só prerrogativa do público masculino, inclusive eu, né? Não vou mentir aqui para vocês. Eu comecei a ler, a maioria da minha literatura é masculina. Todo mundo. Tinha como, né? Não tinha como, entende? Então, assim, tem essa referência, né? Então, é importante que a gente, graças a Deus e ao Escreva Garota, Lela estava inspiradíssima quando criou este coletivo, porque eu sempre faço questão também de enfatizar e elogiar mesmo, reverenciar esse papel revolucionário que Lela, né? E essa contribuição para a sociedade que Lela está trazendo, captando, né, reunindo um bando de mulheres do Brasil inteiro, com múltiplas diversidades, né, e reunindo e sabendo lidar com todas essas diversidades e nos dando vez e voz, né, para o mundo. É isso. Toda escritora carrega uma batalha invisível e quer ter voz, e esse coletivo ajuda muito a gente a ter voz. A gente fica por aqui com esse primeiro bloco, e no segundo bloco a gente volta com a Silene e com a Fernanda. Vamos começar o segundo bloco do podcast do Escreva Garota, e agora eu tô aqui com a Fernanda e com a Silene. Meninas, se apresentem, por favor, sejam muito bem-vindas. Faz favor, Silene, começa você. Obrigada, Fernanda. Eu sou a Silene Rezende, eu sou escritora publicada há pouco tempo, mas escrevo sempre desde criança, mas formada em Direito, sou empresária e uma ex-bailarina, formada em balé clássico. Então tá explicada aqui a capa do meu livro, que tem uma bailarininha, né? Eu tinha um intuito de fazer um movimento reverso, né? O balé, ele fala com o movimento do corpo, e eu queria movimentar o corpo com a palavra. Nossa, que bonito. Obrigada. Bonito, bonito. Então vamos lá, eu sou a Fernanda Pompeu, eu sou hoje uma escritora full-time. Não fui durante a vida full-time, mas fui uma redatora. Sempre trabalhei com texto, com roteiros de vídeo e textos para ONGs, prefeituras. Roteiro de vídeo, eu fui uma das roteiristas da série Mundo da Lua, que muita gente jovem, quando criança, deve ter assistido. Então, olha, então, né, eu tive esse tipo de experiência profissional, e hoje eu me dedico a escrever, aliás, já mostrar aqui, né, Escriberante, que conta toda essa história, né, de uma escriba, e o Quanto Eu Era Velha, que é o mais recente livro, né? Então é isso, eu sou uma escritora. E você? Vou começar com você então, Fernanda. Vai lá. Você acha que as mulheres ainda pedem desculpa para ocupar espaço? Só um instantinho, gente. Está uma emergência, Aqui é uma emergência médica. É o outdoor. Vai socorrer algum escritor, uma escritora desesperada, uma coisa assim. Vamos lá. Olha, eu não sei se pede desculpa. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a gente continua meio arrombando os espaços, né? As mulheres têm menos espaço. Eu vivi isso na minha juventude e eu continuo vivendo isso. Claro, melhorou, mas ainda não está bom. É que era muito ruim. Então agora melhorou. Eu concordo com a Fernanda. Eu acho que a gente passou um pouquinho dessa parte de pedir desculpa, mas ainda tem que estar arrombando porta, tem que estar cavucando
o espaço, tem que o dobro, o triplo de esforço que é para os homens Pra um ainda homem nesse médio mercado, comum. exato, no mercado tradicional, assim. E vocês já sentiram medo de publicar algo? Eu senti porque o meu livro trata muito de desejos, de coisas mais sensuais e eróticas, né? Apesar de ter lido muito, assim, inspirado em Anais Nin, que ela é bem explícita, Explícita. e gosto muito da Hilda. Então, assim, eu queria fazer algo que fosse bonito, que fosse bem profundo também, né, que escreveu erótico sem ser o vulgar, mas que fosse, sim, erótico, que as pessoas tivessem essa imagética, que eu tô falando, sim, de sexo e de prazer. Então vem todo esse medo, mas eu acho que da família, assim, meu Deus, né? Eu nem sabia que ela escrevia, É mais olha o o que medo ela dos escreve. conhecidos do que os desconhecidos. Tá tudo certo. E você, Fernanda? Não, eu nunca tive medo de publicar. Eu tive um desejo tremendo de publicar. Só tesão por publicar. Só tesão. E peguei uma época que era muito difícil. Peguei a época que só existiam as editoras tradicionais. E as tradicionais, na verdade, nunca me quiseram, não. Então, eu sempre quis publicar. Zero medo. Zero medo. Acho que o meu medo era de não publicar. Não conseguir fazer o que você Exatamente, queria. Exatamente. E você falou de desejo do seu livro, né? De tratar desses temas. Você acha que existe mais julgamento para mulher que escreve sobre isso? Mas muito mais julgamento. Até porque, assim, existe uma grande confusão entre o que se escreve ser a sua ficção, seu personagem de eu lírico, com a própria autora. Aí vão falar assim, nossa, tá querendo atenção, ou nossa, ela faz desse jeito, será? E vem muita... atrai muita gente, principalmente que agora a gente tem que estar se expondo na rede social o tempo todo, que vem e fala assim, homens, claro, sendo homens, né? Nossa, olha aqui, eu também escrevo. Ele não quer nem falar da minha escrita, quer mostrar que ele escreve. E aí são aqueles pontos, assim, não quero saber, né? Não tô interessada. Não tô interessada. Então, assim, realmente é um ponto que escrever o desejo inverte uma lógica histórica, porque sempre foi o homem escrevendo o que a mulher desejava e como ela desejava e como ela gostava. E muitas vezes completamente não bate. Não é bate. isso, né? É diferente. A gente tem um outro jeito de pensar e sentir. Um outro olhar. E agora a gente está escrevendo do nosso jeito e vai ter resistência. Olha, isso que você falou, eu acho super, super pertinente, porque não só com livros, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, né? Não só quando eles são ou mais eróticos ou mais sensuais. Eu acho que isso acontece sempre. Tratando assim, de raiva, de liberdade, tudo. E dos homens, né? Muitos falam exatamente isso. Pessoas queridas, meus amigos, mas que às vezes dizem assim, olha, eu escrevi meu livro, estou convidando você para ir lá. E na sequência o cara diz assim, eu estou terminando o meu, eu tenho que publicar o meu. Acho tão engraçado isso, porque, eu estou falando do meu, não do seu. Maravilha, eu, inclusive, vou prestigiar o seu quando você escrever o seu, né? Porque, por enquanto... O que está publicado aqui é o meu. Exato. Isso acontece muito, é verdade. E isso, assim, mais até de pessoas conhecidas. Mas o que mais incomoda no mercado literário geral, assim? Eu acho que, como ela disse, as editoras tradicionais nunca me quiseram, né? Além disso, a gente vê que tem poucas mulheres publicadas por editoras tradicionais. As escolas oferecem poucas mulheres também para a leitura tradicional do currículo escolar de ensino fundamental e médio. Acho que quando a gente é criança ainda tem um pouco mais, né? Por causa de Ana Maria Machado. Infantil. Infantil. Mas quando você chega ali na adolescência, eu me lembro muito assim, eu tive contato com Lígia, mas talvez eu não tivesse nem maturidade para ter contato com Lígia ali.
E Tem- aquele mesmo livro de sempre, é só um, né? Sempre, A sempre bolsa aquilo, amarela. a música, e aí- Que aliás está sendo censurado. inclusive, por alguns nossa, pais. quantos absurdos. Por alguns pais. Então, acho que Monteiro tem- Lobato nunca é censurado, né? Exato, sempre está como pauta de teatro infantil e a gente tem pouco contato. Então, no mercado em geral, é uma dificuldade da mulher estar lá. E mesmo as grandes, né? Elas estão lá concorrendo a uma premiação internacional. Não, mas ela tem sempre os mas, né? Mesmo as que estão vencendo, ela nunca ganhou nenhum prêmio, sei lá, Carla Madeira. Não tem nenhum prêmio e só vende porque é marketing. Mas eu não vejo isso ser falado com relação a um homem que chegou lá. Os Independente homens de podem ser ser verdade ou ruins, não. Exato. Esse é um bom título de livro, hein? Os homens podem ser ruins. Adorei. Aí, ó. Fica a Gente, ideia pro próximo olha aí. só. Não sei quem que vai pegar. Você também acha a mesma coisa, Fernanda, que é isso que Acho. incomoda. Incomoda, mas acho. A gente vai continuar mesmo assim. É É isso. lógico. Não, sempre. Inclusive, Sempre. assim, por isso. Por né? isso. Por isso. Temos Ó, que. chegamos aqui às 7h30 da manhã. Então, para fazer o nosso podcast. Claro. É. Sem dúvida nenhuma. E que tipo de escritora você queria ter encontrado quando você era mais nova? Olha, eu encontrei, né? Por exemplo, eu leio desde muito cedo, né? Meu pai gostava muito de livros, minha mãe também. Então, teve uma história com os livros. Eu li Clarice muito jovem, adolescente. E é profunda, hein? Então, e a Lígia, né? A Lígia Fagundes Telles. Bom, e outras também. E outras mulheres. Até a Raquel de Queiroz, me lembro, 15. Minha avó era cearense, a Raquel é cearense. Então teve uma aproximação, né? Então eu encontrei sim, encontrei. Eu gostaria de ter encontrado pessoalmente com Clarice e Lígia para tomar um vinho Bom. com elas. Não, Porque então- elas amavam um vinho, e elas saíam, às vezes, eu sei, tem as histórias que elas saíam de congressos para ir tomar um vinho Que ali, legal. conversar. Eu, esse ano, criei um clube do livro, chamou Clube da Sereia, de livros e vinhos. Porque também era uma pauta que muitas amigas falavam, eu queria saber mais sobre vinhos, aprender sobre vinhos. E eu, por muita curiosidade, tenho muitos livros sobre vinhos, porque eu gosto de vinho, queria aprender sobre eles. E aproveitei essa oportunidade para criar uma comunidade feminina de leitura e falar de livros e vinhos. Então sempre me vem Lígia e Clarice, que elas amavam vinho e eu gostaria de ter conhecido pessoalmente. Muito legal. E então a gente vai falar um pouquinho do que a gente fala em todo o bloco, que é a importância desse crescimento feminino na escrita do país. A gente está falando disso, né? Então, Mas falando disso. como que vocês veem atualmente? Assim, vocês acham que cresceu? Vocês estão vendo essa diferença no dia a dia? Sim. Vocês sentem? Cresceu. Muito mais mulheres, né? Eu não diria mais fácil, porque aí também não sei se é mais fácil. Porque, claro, quando a gente tem a abundância, quando começa a surgir muitas autoras e autores, isso, quando a gente aumenta a quantidade, a gente aumenta a concorrência. É verdade. E uma disputa por um leitor que continua sendo um só, né? E que está Então, disputado também hoje em dia pelas telas e Pelas tudo mais. É. tudo, né? Clarice não enfrentou isso, né? Não, teve um momento que o livro exatamente, ele era O entretenimento. conhecimento e lazer. Porque era isso, depois brigava com a televisão, mas era pouco. Hoje é com tudo, né? Então, com podcast, que fala de entendeu? Tudo, né? A gente concorda com a gente mesmo, Sim. entendeu? É uma loucura. Mas eu acho que a mulher, ela tem essa concorrência também com a vida da mulher. Essa coisa do maternar, do trabalhar e Também. da família e cuidar de casa e marido. Ainda não temos também igualdade nisso. Então, a gente hoje tem que escrever, mas tem que se aparecer nas redes, porque a gente está concorrendo com as telas, e nas telas as pessoas vão nos conhecer. A gente tem que também se autopromover, né? E tem toda essa questão que você tem que dar conta de tudo para depois escrever. Então, tem esse diferencial. Mas as mulheres, eu acho, elas sempre escreveram.
Agora elas estão conseguindo, porque juntas estão fazendo isso, tanto é que o Escreva Garota tá aí, eu acho fantástico esse projeto, e por isso que eu tô aqui. A gente junto vai conseguindo derrubar as barreiras com mais facilidade. Então aí estamos tendo mais gente escrevendo, mais mulheres publicando, porque eu acho que escrever sempre escreveram. Verdade. Perfeito. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Ler alguma coisa? Eu queria convidar o pessoal que está assistindo o podcast para vir até a feira, conhecer o stand do Escreva Garota. Os nossos livros vão estar aqui disponíveis para venda. Também vão poder procurar a gente nas redes sociais a partir disso, conhecer os nossos outros trabalhos. Isso é muito importante, né, para nós, e é muito divertido. O lugar tá lindo, tá sensacional, o clima tá gostoso, parece que está muito frio, mas até que não tá tão frio assim. Achei que ia ser, né, só tá nubladinho e tá tranquilo. Venham para cá. É isso aí, com convite estendido. Venham, vale a pena, tem muita coisa, tá bem bonita. E aí quero convidar aí as pessoas para próxima sexta-feira eu estarei aqui de 10 às 12 aqui no Escreva Garota, perto da Praça de Alimentação 12 do Banheiro. Isso mesmo. Bem na frente da praça de alimentação. Estratégico. Estamos na área do Caju, né? O C27 aqui. E também convidar aí a quem quiser conhecer mais, me conhecer mais, conhecer meu trabalho. No Instagram é fernandapompeu.escriba. Maravilhosa, eu sigo, hein, gente? O meu é o @seria.uma.sereia. Seria uma sereia. Isso. Da hora, muito legal. Então, é isso aí. Para finalizar, queria perguntar para vocês sobre essa presença online. Como que vocês sentem essa presença online? Como que é a venda de livros virtual, físico? Fiquem à vontade. Ok, eu começo então. Podem. Bom, presença é fundamental, né? Senão o nosso livro morre. Tem que estar, de alguma maneira, em alguma rede. Não é nas redes, mas em alguma rede, né? Tem que estar lá, porque o leitor precisa saber quem você é. Tem que ser uma descoberta. Que é isso que vai fazer que o seu livro vá além da família e dos amigos próximos. Então, as pessoas precisam saber qual é seu livro, quem é você, qual a proposta, como você se posiciona. Tudo isso é pelo digital hoje, né? Quanto ao livro, meus livros estão lá na Amazon, também no formato e-book, né? No formato digital. Mas eu não falo deles, porque vamos dizer assim, a minha estrada é o livro físico. É o livro físico. É dele que eu falo. Essa é a luta, essa é a sua luta. Essa é a militância. Essa é a militância. Bom, eu prefiro muito pegar o livro, cheirar. Eu amo isso aqui, o contato, o tato, né? Ainda mais vendo essa escrita muito corporal, sensorial. Eu não abdico nunca dos físicos, né? Mas também eu tenho a versão e-book, tá disponível pela Amazon Kindle, e no literunico.com também tem disponibilidade dele, tanto físico como o formato e-book. Muita gente lê, sim, em e-book, e eu acho ótimo. Quanto mais leitura, independente do formato, é muito bem-vindo, só que eu também não abro mão dos livros físicos. Então, assim, sempre que eu publicar, eu pretendo ter as duas versões disponíveis. E estar na rede é uma forma de um público que talvez a gente não conseguiria ter. Eu tenho um público assim muito distante, um público no Nordeste que é muito legal, Ceará, Bahia, Muito e eu sou do Paraná, e é um lugar que tem poucos eventos ainda literários. Aqui em São Paulo tem bastante, né? Mas você vê a amplitude, né? O alcance que tem a rede, independente de qual rede, como a Fernanda falou, mas ali as pessoas estão ali. É comum, as crianças já nascem, já estão ali, já sabem passar o dedinho, então você tem que estar lá para você realmente existir de fato no mundo literário. Não é só uma forma de alcançar, né? É uma forma de existir. De existir mesmo, E vocês acham fácil? Não, eu acho complicado, assim. A Fernanda é um pouco mais, assim, falante e tal, né? E o pessoal é trabalhoso. É que o pessoal fala muito de vídeos, né? Muito trabalhoso. E a gente que é da escrita, às vezes tem essa barreira, né? Do vídeo. Faz um Reels, faz uma... e eu tenho, gente, eu sou tímida, assim. Eu escrevo erótica e sou tímida, isso é ótimo, é maravilhoso. Eu sempre fiz a cara, engraçado.
Ao contrário, tinha uma época que eu tinha uns amigos que faziam vídeo, eu era roteirista. O roteirista está sempre atrás, né? Isso. Mas toda vez que eu tinha chance, eu entrava. E não me punham. Isso me deixava muito triste. Eu dizia, pô, Eu quero aparecer. Quero aparecer. Mas é muita coragem, é muito bom. É coragem. É. Né? Mas é isso, existir é para quem tem coragem. É para quem tem coragem, realmente. Entendeu? Eu queria muito obrigada, agradecer Nina, pela vocês. presença. Ao Escreva Garota, a Feira do Livro, obrigada por essa oportunidade, por esses eventos. Eles são muito importantes para as pessoas, para a humanidade. É isso, e muito obrigada, Fernanda. Você arrasa também, esse jeito autêntico. Você também. Obrigada. Eu adorei conhecer. Eu vou querer ler o livro de vocês também. Ótimo. Depois quero ver sua E opinião. uma ótima feira para vocês. E a gente se vê no próximo podcast. Obrigada. perfeito.